estão vendo? Sim, dá pra ver. Beleza. Mas essa sua página 2, caramba, que legal. Na página 2 nós temos aqui diversas etnias, né, do povo africano. A gente vai ter aqui árabes do sul, da Tunísia, árabes do Marrocos, núbios, vamos ter é, congoleses, vamos ter moradores de Madagascar, da Tanzânia, somalis. Olha a diversidade cultural. Se você olhar com cuidado o rosto dessas pessoas aí na página 2, você vai ver que o nariz muda. Tem algumas etnias em que o nariz é mais pontudo, outros que o nariz é mais afilado. Isso para o povo negro, né? Uns têm os lábios bem grossos, outros vão ter os lábios já mais finos, né? Então, a cultura negra, ou vamos dizer afrodescendente, para mim, ela é muito bonita, muito bonita. Nós vamos ver algumas fotos aqui, vocês vão ver que pessoas bonitas que a gente tem, né? Eu achei muito bonita essa mulher aqui, ó, dessa imagem que acabou de aparecer, essa que tá com a blusinha aqui na ponta, um traço muito bonito. Olha essa que tá sorrindo aqui, ó. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a população e a demografia da África, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho sobre diversidade étnica. Na página 3, a gente começa aqui então, falando a respeito disso. Para o pessoal que chegou aí agora, né, é só pegar o livro 4, onde a gente vai fazer aqui um estudo, um breve estudo hoje sobre essa diversidade étnica africana. Então, se você está aí com o seu livro, pode pegar, fica à vontade, anote, faça seus rabiscos no seu livro. É importante a gente lembrar que a gente vai ter seminários, tá bom? Seminários de quarto bimestre valendo nota bimestral e as notas qualitativas também somando notas bimestrais. Então, não vacilem, tá bom? Se esforcem, se esmerem. O quarto bimestre é conhecido por ser o bimestre que a gente dá uma vacilada. A gente está cansado, a gente quer que o ano termine logo, aí a gente acaba se permitindo dar umas vaciladas. E qualquer vacilo pode prejudicar demais a sua nota final. Então não se deixe esmorecer e acelera, tá bom? Então aqui na página 3, a página de introdução do nosso conteúdo, nós estamos falando a respeito do berço da humanidade. Por que ela é chamada? O que a África tem a ver com ser o berço da humanidade, né? É porque aqui da África, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas foram levadas para o restante do mundo. Algumas vezes como escravos para a produção de mão de obra, outros como imigrantes que estavam fugindo dos conflitos ou das pequenas guerras civis que aconteceram no território em busca de melhores condições de vida, enfim. Então, as populações africanas elas vão se adaptar muito bem, né, a todo tipo de ambiente, né? A África realmente é um continente que no mundo inteiro tem uma variação genética muito grande, como eu acabei de mostrar para vocês aí, observando as fotos, você consegue perceber que existe aí uma grande variação morfológica, principalmente na textura de pele, as cores, né? São muitas texturas diferentes, tamanho, né? Estatura corporal. A gente também vai ver a respeito aí dos hábitos, da língua, da formação do rosto, da religião, da história comum. Enfim, a África realmente ela é uma mutação, né, generalizada. E ela se adapta a qualquer tipo de território, qualquer clima, qualquer cultura. Então, a gente consegue perceber que muitos movimentos migratórios aconteceram, tanto internamente como externamente. E isso vai fazer com que a pluralidade ou a heterogeneidade dos povos nativos acabe acontecendo. O que é isso, heterogeneidade? A mistura não total. Acontece a mistura, mas ela não é total. Né? Você consegue discernir, você consegue identificar as tribos, as línguas, as culturas, os dialetos, né? Tudo é muito diferente. E a partir também da chegada dos povos árabes aqui na África setentrional,
no século VII, a gente começa a perceber essa mudança ainda muito maior. Só de pensar que aqui no Brasil nós tivemos a interferência direta dos povos africanos compondo aí a nossa cultura brasileira e também a nossa população, a nossa demografia, a gente pode ver essa mestiça composição acontecendo aqui. Eu, por exemplo, a minha família, ela é muito mestiça, né? Eu tenho índios e africanos, né, na minha família, né? Assim, eu sou descendente direta, né, de índios e negros, né, na minha família. Vocês vão ver a tia Paty que esses beição aqui, né? Esses beição grudão aqui, né? Porque eu sou descendente de negra diretamente. A minha filha, ela já é descendente, ela já tem meu sangue, que não é assim, para ela já não é direto, né? Mas vem aí dos meus avós, dos meus pais, né? E ela tem uma mistura com o sangue do Robson. O Robson, vocês podem perceber, ele é bem branquinho, né? A descendência dele é russa, né? Os avós dele são russos, por parte de mãe, e por parte do pai são italianos, né? Então tem uma mistura muito grande de europeus aqui na minha casa. Minha filha é uma mistura total, né, de negros com indígenas com europeus. E você pode também identificar isso daí tentando analisar a árvore genealógica da sua família, tá bom? Pergunte para os seus pais, pergunte para os seus avós, eles vão dizer para vocês as suas origens, e é sempre muito gratificante descobrir as origens as quais nós somos formados, né? Aqui nesse slide não está muito visível esse mapa, ele não está muito nítido, mas aí na sua página 3 ele vai estar, tá bom? É um mapa que vai mostrar pra gente os grupos linguísticos, né? Não são somente esses, mas a gente está colocando aqui os principais grupos linguísticos, né? Então a gente vai ter o grupo linguístico afroasiático, o Níger-Congo, a gente também vai ter aqui o Nilo-Saariano e o Khoisan. São aonde a gente vai ter aí as concentrações de línguas que são derivadas, né? Mas claro, não são apenas 4 línguas que a gente tem na África. A gente tem muitas línguas, muitos dialetos locais, né? O povo africano, além de ter uma língua pátria, também tem dialetos locais, né, que podem assim trazer uma mutação linguística muito, muito grande, uma variável muito grande no território, né? Vamos falar de apartheid já logo, né? Aí na página 5 do seu livro tem essa palavra apartheid. Nós falamos um pouquinho a respeito disso nas aulas de história, né? Quando a gente falou a respeito ali da segregação racial, a partir das ideias de Karl Marx e tantas outras que a gente mencionou na aula de história. Mas aqui na África do Sul, diante de uma situação de nítido racismo, né? Essa intolerância racial, a gente começou a ver que o apartheid estava sendo introduzido, né? O que é o apartheid? O apartheid ele é um regime político onde ele fez a segregação de brancos através de uma classificação como privilegiado, ou seja, distinto dos demais, né? Então isso aconteceu aí por volta do ano de 1948, né? E ficou até 1993, acredite. Pleno século XX, nós vivendo uma situação dessa. Uma discriminação totalmente injusta contra os negros. Os negros não poderiam frequentar faculdades, escolas, não poderiam votar, e isso era muito difícil, né? Então, aqui na África do Sul, diante de toda essa dominação colonial que existia, os idiomas dos colonizadores acabaram se tornando uma língua falada pela maior parte da população. Quem eram os colonizadores nessa época? Os europeus. Então, se existissem pessoas que falassem o idioma europeu, elas já haveriam de ser consideradas um pouco melhores. É um país, né? A África do Sul, um país que viveu aí essa convivência de idiomas diferentes, né? Mas nem sempre ocorreu assim tudo na forma do paz do amor, não. Houve muitos conflitos. Então, primeiramente, essa região da África do Sul foi colonizada pelos boeres, que são holandeses, né? Que vieram para cá, para a região da África do Sul na época aí do século XVII e ficaram até o século XIX.
quando os ingleses também vieram, né, e colonizaram parte desse território. E aí a gente vai utilizar a palavra supremacia inglesa ou eugenia inglesa, por que não dizer, né? Os europeus, eles têm uma ideia, né, baseado na sua cultura, no seu intelecto. Nós sabemos que a partir do povo europeu começaram os primeiros movimentos intelectuais, né, os movimentos filosóficos, como por exemplo o iluminismo. E o iluminismo, ele pregava que o povo europeu, ele tinha um destino, né, um destino supremo, um destino de trazer para todas as nações da Terra conhecimento, cultura, hábitos que poderiam mudar a sua educação. Então, meio que os europeus se colocaram supremos sobre todas as outras nações da Terra. Eles acreditavam numa evolução constante que poderia acontecer com todas as espécies da Terra. Baseados nas ideias de Lamarck, não sei se você conhece Lamarck, se você conhece o Darwin, né? Eles sempre ministravam a ideia, principalmente o darwinismo prega isso, de que todas as espécies estão em constante evolução. Você já ouviu falar a história da evolução do homem, né? O homem, ele está dentro, né, ali da classe dos primatas, e aí a ideia do darwinismo diz que nós somos evolução dos macacos, né? Já deve ter ouvido essa ideia. O europeu também acreditava nessa ideia, na evolução das espécies. E eles acreditavam que da espécie humana, os europeus eram os mais desenvolvidos. Eles acreditavam que toda a espécie humana iria se desenvolver, mas que os europeus estariam um passo à frente. E logo isso foi assimilado à sua cor de pele, à sua cor de olhos, à sua cor de cabelo, à sua estatura, né? Os europeus são mais altos, são brancos, têm olhos claros, têm cabelos claros. E por conta da manifestação dos primeiros movimentos intelectuais terem acontecido em território europeu, eles se viram numa colocação de salvadores do mundo, e aí começaram. Por isso que os europeus foram os primeiros a colonizar determinados países. Por quê? Porque eles queriam que a supremacia europeia, a eugenia europeia fosse vista, né, em todas as nações do mundo. Quando chegaram aqui na África do Sul, a partir de 1913 mais ou menos, a gente começa a perceber a desigualdade social, né, já sendo institucionada ali pela questão da discriminação racial, né? Então, para os negros, o que aconteceu foi o seguinte: ficaram delimitadas áreas onde os negros poderiam circular livremente, mas 87% do território absoluto era de domínio branco, que era minoria. Então a população branca era minoria, né? E aí eles colocaram a maior parte do território para que os brancos, que eram minoria, pudessem circular, e colocaram apenas aí míseros 13% do território para que a maioria da população negra pudesse circular. Então, o apartheid, ele é essa segregação racial, essa separação. Por isso que fala apartheid, é de se apartar, de se separar, né? Então, áreas foram delimitadas somente para uso dos negros. Placas eram colocadas ali, né? Então, aí na sua página 6, você começa a ver essa questão com uma maior clareza, né? A partir de 1959, essas áreas que eram delimitadas para os negros, elas se tornaram cada vez maiores, mais numerosas, né? Dando origem, então, àquilo que a gente chama de bantustões. É uma expressão, né, que era colocada ali através da política separatista, né? Então, os bantustões não podiam se ajuntar com aqueles que eram brancos, né? E os negros, eles eram distribuídos conforme a sua etnia, né? Então, a gente percebe que os negros, eles trabalhavam muito, né, entregando ali a sua mão de obra barata, trabalhando nas grandes fazendas, né, que pertencia às pessoas que a gente chama de africânderes, né? E aí, o que acontece? Eles eram simplesmente observados como uma classe, e assim, uma classe pobre, uma classe baixa, uma classe irrelevante para a sociedade. Aí surge, na nossa história, Nelson Mandela. Nelson Mandela é visto como um dos líderes do movimento de resistência, né, contra o apartheid, né? Então ele
Ele trabalhou muito a vida dele inteira, inclusive ele até foi preso por conta disso. Em 1950, ele organiza uma campanha de desobediência civil, né? Inclusive, é interessante lembrar que um dos teóricos do movimento iluminista, que eu não vou recordar o nome dele agora, por incrível que pareça, um dos teóricos do movimento iluminista dizia que a desobediência civil ela poderia acontecer a partir do momento em que a população entendesse que aquele governo, daquele líder está sendo autoritário, está sendo arbitrário, está sendo ditador. Então, aquele teórico do iluminismo, ele pregava isso. E aí, quando de repente os negros se empoderam desse discurso, eles são bloqueados. E por causa disso, por causa dessa ação de desobediência civil, o Nelson Mandela recebe aí a prisão perpétua e ele foi condenado a trabalhos forçados enquanto ele estava preso, né? Ele consegue ser solto em 1990 por causa da pressão da mídia internacional. Países do mundo inteiro começaram a fazer uma pressão para que ele fosse solto, porque ele não fez nada de errado, ele estava lutando pela igualdade de direitos civis, que é de direito deles também. E aí, 4 anos depois, ele se torna o primeiro presidente negro da África do Sul, né? E essa foi a primeira eleição onde negros poderiam também votar. Ele falece em 2013, né, causando uma comoção geral. É um cara que deixou um legado incrível. Quando eu começo a estudar a vida de Nelson Mandela, eu me encho meu coração de alegria, porque eu fico pensando, puxa, o que eu estou deixando? Né? O que vocês estão deixando para quem vai vir após vocês? Vocês hoje não são pais, vocês hoje são jovens ainda, com 12, 13, 14 anos, né? Não sei a idade de vocês direito, mas acho que isso aí é mais ou menos isso. Né? Não estou chamando ninguém de velho não, né? E quando você tiver um filho, quando você tiver sua filha, você vai pensar, o que eu vou deixar para ela? O que eu vou deixar para ele? E mais do que eu deixar coisas, o que ela vai aprender? O que ele vai aprender comigo? Então, toda vez que eu olho para a Ana, eu penso, o que ela está aprendendo comigo? Toda vez que eu olho para vocês, de uma certa maneira, a gente olha para vocês com um carinho especial, um carinho materno. Eu digo, o que meus alunos estão aprendendo comigo? Né? Será que eu estou deixando alguma impressão boa neles? Será que eu estou, assim, cumprindo o meu papel? Então, isso eu penso muito. Então, quando eu vejo essas grandes personalidades fazendo coisas simples, mas que se tornam gigantescas, eu penso que o meu trabalho também pode ser um pouco mais relevante. E isso daí você pode também carregar para a vida, né? Então, indo mais um pouquinho adiante, lá na página 7, a gente vai ver aqui algumas características demográficas. Toda vez que a gente vê a palavra demográfico, a gente está falando de população, tá bom? Se eu estiver falando rápido demais, você pode fazer perguntas, me dar um break, me dar um freio, tá? Aparecendo dúvidas, você pode perguntar a qualquer instante. Não tem problema você me interromper, tá bom? Fica à vontade. Bom, aqui olhando esse gráfico, eu estou vendo que a África ela é o segundo continente mais populoso do mundo. Ela vai ficar atrás da Ásia. Né? A Ásia é o continente mais populoso do mundo, com 4 bilhões de habitantes. A África tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Sem dúvida nenhuma, a gente percebe que até 2050, a estimativa é de que a população da África subsaariana irá dobrar. Então, por esse gráfico aqui, a gente consegue observar isso. Tá? Por que a gente faz esse tipo de estimativa? A gente analisa diversos pontos. Um que eu quero colocar em destaque nessa aula vai ser a pirâmide etária, que a gente vai ver aí na página 8. Tá bom? Então, aqui a gente tem o percentual da população através de faixas etárias, né? Então, tá aqui, ó, a população do mundo, né? Laranja, né? Laranja, a gente tem aqui de 0 a 14 anos, azul de 15 a 24 anos, verde de 25 a 59 anos e a roxa de mais de 60 anos de idade. Então, aqui, esses números que estão aqui dentro é a porcentagem, tá bom? Vocês podem perceber que a Europa, ela é um país de população muito velha, tá vendo? Ó, o roxo tá bem grande, tá maior que todos, né? É uma população muito velha, muito antiga. A África não. A África ela é o contrário, a África é o oposto. Ela tem uma população muito jovem, tá vendo? Significa que
está tendo um alto nível de nascimentos nesse período aqui, dessa pesquisa aqui em 2017. Então, por isso e por esses dados é que a gente consegue estimar que a partir ou até 2050, no caso, a população africana da África subsaariana, ela vai dobrar, tá? Então, a partir do nascimento, né, e das informações é que a gente consegue perceber. A África é uma nação jovem, né? A gente tem ali crianças e jovens menores de 15 anos compondo aí 41% da população. E jovens de 15 a 24 anos representando 19% da população. É uma população jovem e, por ser muito jovem, pode trazer um número de pessoas significativamente ativas na área econômica, tá? Quando você tem um país com um grande número de pessoas jovens, significa que daqui a 2 décadas, 1 década, 2 décadas, a nação pode crescer economicamente. Porque daqui 10 anos ou 20 anos, são as pessoas que vão estar trabalhando firmemente, e quanto mais pessoas trabalham, mais a economia se desenvolve numa nação. Isso pode também trazer alguns dados para a África. Pode ser que daqui a 2 décadas, essa questão da pobreza diminua, os níveis de educação e saúde aumentem, a criação de empregos e serviços possa aumentar. Então, a gente pode ter uma expectativa boa referente à África. A gente também está percebendo que a taxa da mortalidade infantil na África está caindo, que antigamente ela era considerada muito mais alta. Não que ela tenha diminuído tanto, ela ainda é considerada muito alta, né? Mas ela diminuiu. Ela era de 81 por mil, né? Ela era 81. A cada 1000 nascidos vivos, 81 morriam, agora já está em 57, né? Então a gente tem ali um desnível bem acelerado. Aqui na página 8, a página 8 a gente está vendo a pirâmide etária. Eu julgo e gosto de analisar a pirâmide etária porque ela me traz assim, informações muito relevantes sobre o futuro de uma nação. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Essa pirâmide que está aqui à sua esquerda é a pirâmide da África. Essa pirâmide que você está vendo aqui à sua direita é a pirâmide da Europa. Vamos analisar a da África primeiro. A base da pirâmide, com certeza, são... a gente tem aqui as inscrições mais longas, né? A base é bem larga. E o cume da nossa pirâmide é bem estreito. Então, aqui na lateral, você vai conseguir ver a idade, por isso que chama pirâmide etária, né? Etária vem de idade. Esse lado azul refere-se a homens, esse lado vermelho refere-se a mulheres, tá bom? Então, como vocês podem perceber, a base da pirâmide ela está mais larga para pessoas de até 10 a 14 anos. Então, significa que a população da África ela é muito jovem, ela tem muito mais jovens do que velhos. E isso faz eu pensar que daqui a 10 ou 20 anos, essa galera vai estar aqui, ó, com 20, 25, 30 anos, sendo altamente capacitada para produzir, para trabalhar e promover, então, uma mudança na área econômica da nação. Agora, já na pirâmide etária da Europa, não é assim que a gente vê. A base da Europa está mais curta, tá vendo? A base da pirâmide está mais curta. Então, significa que a gente não tem muitas crianças na nação. E se você parar para você ver, o corpo da pirâmide também está muito desnivelado. A gente tem aqui uma população um pouco mais madura, de 30 até 50 anos, por exemplo. É uma população relativamente velha. E olha aqui o topo da minha pirâmide, olha, a quantidade de pessoas velhas que tem aqui e a quantidade de pessoas velhas que tem na África. Significa dizer que, enquanto a África está indo para uma realidade de avanço econômico, a Europa está regredindo nesse ponto. A população não está gerando filhos novos, né? Ela está envelhecendo, e quanto mais pessoas ficarem velhas, menos pessoas poderão trabalhar. E quanto menos pessoas trabalham, mais idosos nós vamos ter, precisando do quê? Do benefício da aposentadoria. E isso vai ser ruim para a economia. Quanto mais dinheiro sai e menos dinheiro entra, mais problema econômico, né? Ficou clara essa explicação aqui para vocês? Vocês têm alguma dúvida?
Não entendi. Deu para entender? Pronto, eu contextualizando aqui no Brasil, agora você vai entender um pouco por que tivemos muitos protestos contra a nova legislação sobre a previdência social no Brasil. Por quê? Porque antigamente no Brasil a gente trabalhava e contribuía. Você é registrado, né? Você trabalha num lugar registrado, você tem que trabalhar e contribuir durante 35 anos de serviço. Depois de 35 anos de serviço, ou seja, 35 anos de carteira assinada, você se aposenta. Então, por exemplo, se eu começasse a trabalhar com 20 anos de idade e eu ficasse 35 anos trabalhando registrado, minha aposentadoria sairia com 55 anos de vida, né? Hoje não pode mais fazer isso, hoje não pode mais aposentar com menos de 65 anos de idade, né? E aí esse é o problema que as pessoas estavam questionando. Por que o Brasil fez isso? Porque o Brasil analisou a pirâmide etária brasileira e vários outros dados, né? E se constatou que se a gente não desse essa folga de 10 anos para a população brasileira, a gente ia entrar em processo de crise econômica por conta da quantidade de benefícios que a gente teria que pagar para todos os aposentados. É ruim para nós, trabalhadores? Sim, é ruim para nós, trabalhadores. Mas eles, no caso dessas tomadas de decisão, elas não visam basicamente a quebra da população, né? Isso geograficamente dizendo, tá? Eu estou dizendo a vocês do ponto de vista geográfico, né? Não estou me impondo nenhuma opinião, dizendo se eu sou a favor ou se eu sou contra, só do ponto de vista geográfico, tá? Então, a questão é que a análise foi feita com a visão focando o ano de 2040, o ano de 2050. A população ficaria... muitas pessoas receberiam benefício, né, da aposentadoria, promovendo aí um deslocamento de dinheiro muito grande em relação aos cofres públicos brasileiros. Então, por isso que foi feita aí essa demanda de alongar o prazo para mais 10 anos à frente, a fim de poder retardar esse processo em mais 10 anos. Vai funcionar? Não temos como saber isso a não ser na prática. Temos como prever, mas acertar no alvo não, né? Então, a pirâmide etária nos traz essa ideia a respeito aí de desenvolvimento econômico, de controle nos índices de natalidade e expectativa de vida, né? Então tem muitas informações que a gente pode tirar só analisando as pirâmides etárias, tá bom? Os movimentos migratórios que a gente vai ver agora no seu livro, na página 9, e a gente vai seguir para a página 10 e 11, tá falando a respeito justamente de um movimento muito acelerado de migrações que aconteceram dentro do território africano, né? Eles se mudam muito dentro do continente por conta dos conflitos, por conta de melhor estabilidade econômica, né? Então, são muitas coisas que acontecem no território. Então, a partir da década de 50, a Europa começou a atrair vários imigrantes para suas... No caso, as colônias, né? Dentro da África, a gente tinha muitas colônias portuguesas, espanholas, inglesas, holandesas, francesas. E aí... conforme aconteceram vários conflitos e conforme a Segunda Guerra Mundial também devastou o território europeu, foi feita algumas campanhas para que alguns imigrantes fossem atraídos para o território, para que pudessem levantar a economia, levantar a estrutura física, né, as construções da Europa. Então, a Europa toda foi bombardeada por conta da Segunda e da Primeira Guerra Mundial. Então, vários grupos começaram a fazer campanhas para atrair os seus, vamos dizer assim, as suas nações colônias, né, para virem trabalhar na Europa. Então, França, Espanha, Portugal, né, que antigamente eram metrópoles daquelas colônias, acabavam atraindo então esses africanos para melhores condições de vida no território europeu. Mas é claro, essas condições não foram dadas para todos de uma maneira igualitária, né? Muitas pessoas saíram da África e passaram realmente dificuldades muito grandes ali no território europeu. E para você ter uma noção de como essas pessoas vinham, dá uma olhada nisso aqui. Olha só, vê se tem condição. As pessoas estão em um bote, cruzando o mar Mediterrâneo. Vê se tem condição. Sem nenhum tipo de segurança, nada. As pessoas montavam num bote e cruzavam o mar Mediterrâneo de maneira clandestina, né, saindo da África e indo em direção à Europa por conta de
melhores condições de vida. É fácil passar por esse caminho? Não, não é fácil. Você pode imaginar aí o calor, a falta d'água, a falta de alimento, um monte de gente aí, ó, sentada nos botes. Meu Deus do céu, que situação, né? Mas era assim que eles iam, certo? Muitos não conseguiam entrar, né, no território europeu, né? Mas muitos conseguiam entrar e estabelecer ali a sua residência, né? Então, a gente começa a perceber que essa proximidade física, né, que a gente tem aí da África com a Europa, né, torna então essa região aí um pouco mais influente sobre a cultura, né, a cultura africana e a cultura ocidental. Aqui na África Setentrional, a partir do ano de 2011, a gente vê eclodir aí a Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Foi um movimento de revolta do povo, né, contra o governo autoritário da época. Então a Primavera Árabe, ela começou aonde? Ela começou primeiro no Egito, depois ela alastrou para a Tunísia, para a Líbia, e durante o processo da Primavera Árabe, os protestos, por incrível que pareça, os protestos começaram como? Começaram pela internet, sabe? Os ataques começaram verbalmente pela internet, né? E gerou um clima de instabilidade social e econômica muito grande, né? Prejudicou mas muitas pessoas de cunho político, e diante dessas condições aí, tudo que eles podiam fazer simplesmente é tentar sair daquela situação. As pessoas saíram daquela situação, saíram daqueles conflitos, buscando melhores oportunidades de vida. Então, enquanto ficava uma galera, né, no território da Tunísia, do Egito, da Líbia, no Oriente Médio, protestando contra a ditadura, o autoritarismo daqueles governos, muitos fugiam, né? E então, essa proximidade que tem aí, né, da África com a Europa, facilita, né, o corte pelo mar Mediterrâneo para chegada ali no continente europeu, tá? Então, a África subsaariana, por exemplo, tem um fluxo migratório muito maior, né? E a gente consegue perceber aí que mais ou menos 70% das pessoas que saíram da África subsaariana, elas permanecem dentro do continente, o restante migrou, né? E esses movimentos migratórios muitas vezes ajudam a melhorar a vida dos africanos. Em outras vezes não, mas em grande maioria sim, né? A gente percebe que eles conseguem realmente transformar a vida das suas famílias, aliviando aí as condições problemáticas, né, de extrema pobreza e miséria. E a gente pode conferir isso nesse mapa que está aí na sua página 12, onde a gente começa a ver aí as questões dos fluxos migratórios internos, e a partir daí você consegue ver aquele bote, né, que você viu ali, cruzando esse mar aqui, ó, o mar Mediterrâneo, né? Eles estão aqui, ó, na África Setentrional, indo em direção à Europa através do bote, né? Que terrível, eu não consigo imaginar essa situação. Outro mapa que a gente também vai avaliar agora é o mapa da distribuição espacial da população, certo? Onde a gente vai começar a observar aqui alguns critérios. Por exemplo, a densidade demográfica média da África é de mais ou menos 42 habitantes por quilômetro quadrado, né? Se a gente for comparar com a região sudeste do Brasil, eu sempre me confundo, não sei se é 192 ou se é 92, é por ali, acolá. Deixa eu pesquisar aqui, para a gente não se confundir e eu não trazer nenhum tipo de informação errada para vocês. Então eu vou colocar aqui no Google densidade demográfica do Brasil, vou colocar do Brasil inteiro, tá? Para começar. Então aqui no Brasil a densidade demográfica é de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, é a metade, né? Deixa eu ver aqui do Nordeste, né? Densidade demográfica do Nordeste, né? Vamos ver aqui do Nordeste, só pra gente ver. No Nordeste, 57 milhões de habitantes, a densidade demográfica é 36 habitantes por quilômetro quadrado. Então você vê que tem muita gente, mas tem muita gente nesse território africano, né? Mas tem lugares também que apresentam uma densidade demográfica muito baixa, como a região do Kalahari, né, que é o deserto total. Então lá tem menos de um habitante por quilômetro quadrado, né? Já a região ali, Marrocos, Tunísia, Nigéria,
a gente já tem uma densidade demográfica passa dos 100, né? São 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? E a gente tem aqui nas Ilhas Maurício, né, o país com maior densidade demográfica, 623 habitantes por quilômetro quadrado, e a Namíbia apresentando a menor, 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então você vê que a distribuição espacial da população africana não é regular, né? Ela é totalmente irregular. Tem lugares que tem uma superpopulação, tem lugares que não é habitado, não é isso? E então a gente vê esse mapa dando essa referência pra gente. A região aqui, ó, do deserto, essa região mais clara, né? Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Essas regiões mais escuras, né? Aqui, ó, com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E as regiões mais rosadas, mais claras, aí variando de 10 a 50 ou de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Isso aqui na página 13 do seu livro, tá bom? Deixa eu ver se a gente encerra aqui o nosso conteúdo. Aqui a gente vai encerrar na página 14, né? Falando justamente a respeito da proporção de pessoas que vivem na cidade, que vivem na zona urbana. Então a gente tem aqui 41% da população africana vivendo aí nas grandes aglomerações urbanas, né? Como você está vendo aqui no mapa. Esse mapa dá esse percentual para você. Onde estiver bem avermelhadinho, bem rosadinho, bem escuro, são os grandes centros urbanos, né? E aí a gente começa a ver também que aonde sofreu o processo de urbanização bem mais intenso, provavelmente esse processo aconteceu de uma maneira muito recente, a partir talvez aí da década de 90. Então não é nada muito antigo não, tá? Bom, a África, ela tem esses processos de urbanização por motivos diferentes, tá? Algumas localizações tiveram o êxodo rural, que é a migração da zona rural para a zona urbana, para melhores condições, né, de vida, em busca de melhores condições de vida. E já outros foram por conta de conflitos mesmo, né, conflitos que aconteciam na região e essas pessoas saíram em busca de uma melhor condição de vida. Então, nessas áreas onde você está vendo aí o ponto mais escuro, muito provavelmente você vai ter atividade industrial nessa região, né, o que promove também a atração de pessoas que vêm do campo para a cidade. Então, mesmo que a população urbana ela possa ser pequena, se comparada com os outros continentes, né, a gente começa a ver que a África, sim, tem um índice de urbanização bem alto para o continente. A gente tem aqui na página 14 um texto que fala sobre Luanda, né? Luanda. Luanda é a capital da Angola. E aí tem uma foto na sua página 14 da Luanda, né? A região da capital de Angola, né? Parece-se muito com a cidade de São Paulo, né? Tem aí vários prédios, né? E ao redor dos prédios vocês veem aí as pequenas casinhas, né? A área periférica da cidade. Parece muito com São Paulo isso aqui, né? Então aqui a gente tem a parte de Luanda, por exemplo, eu vou ler para vocês, ó. Nenhuma cidade africana está a crescer tão rapidamente como Luanda, capital da Angola. Segundo dados da ONU, vivem aqui mais de 7 milhões de pessoas. A idade média dos luandeses é de 20 anos. A capital é uma das cidades mais caras do mundo, mas apenas as elites de Angola beneficiam-se das grandes reservas de petróleo do país. E a população fala em desigualdade social. A imagem mostra a desigualdade social. Você está vendo ali situações de nível e de desnível, né? Bom, a gente vai fazer um pouco de atividade, eu não sei se dá pra gente fazer tudo, mas vamos tentar fazer o que a gente consegue fazer hoje e depois a gente continua na próxima aula, tá bom? Porque hoje as páginas estão assim realmente extensas. Mas vamos lá. Vamos tentar voltar aqui na página 5. Eu quero propor para vocês aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho só as atividades agora, né? Então a gente vai voltar lá na página 5. Todo mundo volta comigo lá na página 5. Onde a gente vai ter um primeiro questionário pra gente solucionar. Peraí, onde é que é? É página 5? Que eu falei? Nossa, eu tô no volume 3, peraí. Aqui. Página 5 é a primeira. Vamos então aqui, tá bom? Eu vou minimizar aqui essa tela porque a gente vai responder aqui, em cima dessa tela. Eu espero que vocês consigam ver, tá bom? Me diz aí se tá nítido, se não tá. Eu vou
afastar um pouquinho aqui esse bloco, né? E aqui eu vou pegar e vou inserir a inscrição. Aqui. Tá bom? Vamos ver se funciona, certo? Então, a primeira pergunta é assim: de acordo com o texto, a África do Sul é chamada de nação do arco-íris. Eu vou ler o texto para vocês da página 4, né? A pergunta é qual é a razão para este apelido, né? Deixa eu ver onde é que tá falando de nação do arco-íris. Quem quiser me ajudar, estou na página 4. Cadê a nação do arco-íris? Deixa eu começar a ler para ver se eu acho. Eu achei no antepenúltimo parágrafo. Pronto, agradeço. Antepenúltimo parágrafo. Se você não tem uma língua, é isso? Não. É antes desse, né? Amplamente falado. Antepenúltimo, ok. Apesar de amplamente falado na África do Sul ao longo da história, o Namá não é reconhecido como uma das 11 línguas oficiais da chamada Nação Arco-Íris. Ok. Qual é a razão desse apelido? Deixa eu ver se aqui na frente fala mais alguma coisa. Nação Arco-Íris. Nação Arco-Íris. Nação Arco-Íris. Não estou vendo nenhuma referência anterior. Bom, a idosa sul-africana de 84 anos é apenas uma das 3 pessoas do mundo capazes de falar fluentemente o Nu, uma das línguas faladas pela comunidade San, também conhecida como Bushmen. Todas as pessoas pertencem à mesma família. O Nu é considerado língua oficial do sul da África, mas está em uma lista da ONU de idiomas considerados sob risco de extinção. Por séculos, os San circularam livremente pela região vivendo da caça e da coleta de vegetais. Hoje, porém, as práticas desapareceram. Seus descendentes dizem que a língua é uma das últimas ligações entre eles e a história do seu povo. Em uma pequena casa de madeira, Esaú dá aulas de Nu, ensina para as crianças, para a comunidade, os 112 sons da língua, incluindo os 45 estalos. Porque a língua dos africanos não são somente fonemas, mas eles têm também alguns estalos, que são chamados de cliques, né? Em Upton, acho que é isso. As pessoas hoje em dia falam principalmente o afrikaans, o idioma que evoluiu do holandês, levado à África do Sul pelos colonizadores do país europeu no século XVII. O homem branco nos batia se nos visse falando nossa língua. Aqui no Brasil era assim também. Quando os escravos começavam a falar a língua mãe deles, eles apanhavam, tinham que falar o português, né? Então nós aprendemos a falar o afrikaans, embora não sejamos brancos. E isso afetou nossa identidade, diz Esaú. É exatamente isso que aconteceu com os africanos aqui no Brasil também. Afetou a identidade deles. Essas comunidades veem a língua como uma importante marca da sua identidade. O Nu não é uma língua única, sob o risco de desaparecer na África do Sul. Na cidade de Springbok, não sei, também na província de Northern Cape, falantes do Namá fazem lobby junto ao governo para que a língua ganhe status oficial no país. Apesar de amplamente falado na África do Sul, ao longo da história, o Namá não é reconhecido como uma das 11 línguas oficiais da chamada Nação do Arco-Íris. Se você não tem uma língua, você não tem coisa alguma. Estou conversando em inglês com você, mas não sou inglês. Quero falar Namá, porque isso é o que sou. A não ser que façamos alguma coisa, a nossa cultura vai morrer. Lutamos por nossa cultura quando lutamos por nossa língua. Ok, a gente já entendeu então agora o que seria a nação arco-íris. É um apelido que vai falar justamente sobre a variação de línguas oficiais na nação. Tá? Por isso que chama nação do arco-íris. Tá bom? Então a gente vai colocar aqui o apelido é dado referente à variação linguística em seus idiomas no território africano. Tá bom? Vou só dar uma escurecida mais na letra, vou colocar aqui em negrito.
e vou aumentar um pouco para ficar mais fácil para a gente poder ver. Mas se você quiser dar 2 toquezinhos na tela do seu celular, você amplia, tá bom? Essa imagem para você melhorar aí a dinâmica essa página aqui que a gente está fazendo é a página 5, tá bom? Aqui é a página 5, a primeira questão da página 5, é a primeira que a gente está fazendo, tá bom? Aqui na número 2 está assim: quais trechos do texto relacionam a língua falada por um povo ao conceito de nação que aprendemos no início do ano? A gente viu isso lá no primeiro bimestre, faz tempo. Bom, o que é conceito de nação primeiro, né? A gente fala a respeito do sentimento de pertencer a um povo, né? O sentimento de pertencer a uma nação, de você ter uma cultura, de você ter uma tradição que você quer preservar, né? Então, isso vai trazer para você uma identidade nacional, né? Uma sensação de pertencimento. É a mesma sensação que a gente falava nas aulas de história, quando a gente podia observar aquele movimento de nacionalismo que acontecia a ponto do Pernambuco querer se separar do Brasil, a ponto de Minas Gerais querer se separar do Brasil, né? Eles não diziam que eles eram brasileiros. Eu não sou brasileiro, eu sou mineiro, né? Você é natural da onde? Não, eu sou pernambucano. Eles não diziam a sua nacionalidade. Sua nacionalidade é da onde? Eu sou pernambucano. Mas pernambucano não é nacionalidade, é naturalidade. Não, mas eu sou pernambucano. Então, esse sentimento de pertencimento, né, fala a respeito do conceito de nação. Então, aqui no texto, eu quero destacar uma frase, né? Aqui está perguntando para a gente falar vários trechos, mas eu vou falar uma frase, né? Que é a frase que diz assim: se você não tem língua, você não tem coisa alguma. Então, nós vamos destacar essa daqui, tá bom? Se você não tem língua, você não tem coisa alguma. Então, a gente vai destacar uma frase que eu acho que ela é suficiente, tá? Então, vamos lá. Colocar aspas, porque não é a gente que está falando, né? Se você não tem língua, você não tem coisa alguma. É tão importante para eles ter essa língua e falar essa língua que se torna uma questão quase que cultural, de vida e morte. É uma coisa bem assim, mas tem várias outras frases que eu poderia destacar. Por exemplo, quero falar o namá, porque isso é o que eu sou. Essa também é uma frase que eu poderia justificar aqui. Outra frase também que a gente poderia justificar: o homem branco nos batia se nos visse falando na nossa língua. São frases que a gente leu no texto. Outra frase que eu também poderia dizer: essas comunidades veem a língua como uma importante marca da sua identidade, né? Tudo isso eu posso sintetizar nessa única frase aqui. Por isso que a gente colocou apenas ela, tá? Mas se você quiser registrar as outras, não me importo. Você pode fazer, não acho ruim, tá bom? Você pode escolher frases que você acha mais relevantes do que essa, na sua opinião, será respeitado, tá bom? Depois da número 5... Acho que é a página 9. Isso, muito bem, obrigada. É isso mesmo. Depois da página 5 é a página 9. Vocês já terminaram? A gente pode ir? Eu já, tia. Já? Eu também. Tem alguém que ainda está aqui? Não? Ó, se eu estiver passando rápido demais, você pode pedir para eu voltar, ou então você pode printar a tela, não tem problema, tá bom? Vamos ver então aqui a página 9, nem sei onde que é a página 9 mais. Aqui? É aqui. Por que não é possível afirmar, aqui é a 9, tá bom, gente? Que é a página 9. Por que não é possível afirmar que exista uma raça africana? Essa é uma questão legal da gente objetivar aqui. Deixa eu colocar aqui o meu cursor. Por que a gente não pode dizer que existe uma raça africana? Porque a África é um continente, né? A África não é uma raça. Então a gente não pode dizer que é, né?
Continente, continente. Nente. Continente. Escrevi certo? Continente. Tá. A África, ela é um continente do mundo. Ela não é uma raça, né? Ela é um continente do mundo. Ela possui uma grande variedade genética, como a gente viu no começo da nossa aula, né? E acho que só, né? Então, a África, ela tem uma grande variação morfológica também, mas ela não pode ser considerada aqui de maneira nenhuma como uma raça. Então, é errado você falar assim, ah, a raça africana. Não existe isso. A África é um continente. A África, ela tem uma variação genética, ela tem uma variação linguística, uma variação morfológica. Isso tem que ser respeitado como nação e não como raça. A número 2 diz assim: de acordo com o primeiro parágrafo da página 7, analise a projeção de crescimento populacional mundial, tendo como foco a África, entre 2015 e 2100. Então, você vai lá na página 7, e lá tá assim, a África, pra gente analisar o que é o primeiro parágrafo? É o primeiro gráfico. Primeiro gráfico, pronto. Primeiro gráfico é esse daqui. A África é o segundo continente mais populoso do mundo, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e o que tem maior taxa de crescimento populacional do planeta. Estima-se que a população da África subsaariana deverá dobrar até 2050. A gente viu esse gráfico aqui, né? O que a gente poderia escrever aqui nessa pergunta 2? O que a gente nota? Né? O que você pode colocar aqui que é notável naquele gráfico? Acho que dá para botar aqui de 2015 a 20100 a população só vai subir cada vez mais. Pronto. E as demais populações? Aqui no gráfico você também consegue ver as outras populações. As outras populações ficam como? Vão ter uma queda, não? Na verdade, não é bem uma queda, né? Elas se mantêm, né? Elas não sobem e nem diminuem, elas se mantêm. Aqui você só vê nesse gráfico o crescimento de duas nações, né? No caso, a da África e da Ásia, né? É uma projeção de aumento de população tanto na Ásia como na África. As demais, América, Oceania, América do Norte e Europa, meio que elas não mudam, né? Elas não vão mudar. Então a gente vai colocar essa contextualização aqui. Então a gente nota, né? Vamos colocar nota-se que os demais continentes, você escrever continente, mas não. Continentes permanecem nas mesmas proporções, enquanto que o continente africano e asiático terão um crescimento significativo. Então, eu coloquei sintetizado, porque o meu livro tem uma resposta que você não vai querer colocar, fica muito grande. E aí, na número 3, quais as vantagens e desvantagens de um país africano em ter um grande contingente de jovens em sua população, né? Por que é bom ter muitos jovens na população africana? Por que é ruim ter muitos jovens na população africana? É bom porque no futuro terá mais mão de obra, é ruim porque eles podem proporcionar muitos gastos. Tem até uma estimativa que, em média, um pai, de acordo com a vida da criança, né, de 0 a 18 anos, ela vai crescendo, o pai pode gastar até 100 mil reais por criança ou mais. Então é realmente muito custoso ter uma criança, só que aí no futuro ela vai recompensar o país.
Sim, muito boa. Boa sua Do resposta. ponto de vista econômico, né? Sim, ótima resposta. A gente vai colocar ela aqui. Vou tentar sintetizar e parafrasear a sua resposta. Tá bom? Então eu vou colocar assim, ó, desvantagem. Vou colocar com a desvantagem, que foi brilhantemente defendida aí por você. Jovens, eu vou colocar assim, jovens, eu vou colocar jovens, mas a gente entende jovens e crianças, né? Jovens contribuem para aumento populacional e gastos específicos do dinheiro público, porque realmente criança depende muito, né? Depende muito daquilo que o governo pode oferecer. E aqui a gente vai colocar as vantagens. Vantagens é que no futuro estes mesmos jovens representam força produtiva, vamos colocar assim, para a economia. Pronto. Então, tentei sintetizar o máximo que a gente pôde, mas vocês podem colocar da maneira como vocês acharem melhor. Não precisa copiar, né? Mas aqui tá uma ajudinha para vocês, tá bom? Deixa eu anotar aqui. Eu coloquei já. Vou anotar aqui que a 5 já foi, que a 9 já foi. Hoje o clima tá tão esquisito, parece ano novo ou Natal. Coisa estranha. Tem um pessoal aqui atrás de casa com o som ligado, né? Essa época tá estranho, nostalgia estranha. A gente vai para a página 12, tá bom agora? 12 e 13. Tem alguém que está copiando aqui essas respostas ou a gente pode passar? Eu não tô mais não, tia. Tá não? Tô bem não, tia. Aqui. Então a gente vai aqui para a página 12 do nosso livro. Deixa eu achar aqui as questões. Página 12, né? Depois do mapa, aqui. Isso. Aqui é a página 12, tá? Qual a diferença mais significativa no padrão migratório da África setentrional e da África subsaariana? Essa aqui é fácil, vocês vão entender. É o seguinte, gente. Quem está na África setentrional, é aquela região mais próxima da Europa, né, vai migrar para a Europa. Quem está na África subsaariana, geralmente, ou vai se deslocar para regiões no interior da África, ou geralmente países vizinhos dentro do seu próprio país, né, países vizinhos dentro do seu próprio continente, tá bom? Então, quem está na setentrional vai migrar para fora. Quem está na subsaariana vai migrar para dentro, se é que vocês me entendem. Então, vamos ver se a gente consegue colocar aqui com palavras, né? Então, África setentrional fala dos norte-africanos, né? Então, eu vou colocar norte-africanos. Norte-africanos migram para a Europa. Vou colocar bem direto. Vou colocar subsaarianos, pra gente entender que é o pessoal que tá embaixo, né? Tá dentro do território. E subsaarianos migram para países vizinhos. Eu vou diminuir aqui. Aí quando a gente diminuir fica mais fácil da gente ler. Pronto. Aí cabe. Aí se você quiser ver direitinho, você só aproxima, tá? Mas a ideia é essa, norte-africanos vão migrar para a Europa, porque eles vão atravessar ali, né, o mar Mediterrâneo.
Já os subsaarianos, eles vão migrar para países vizinhos dentro do próprio continente. A número 2 diz assim: quais regiões da África apresentam maior fluxo migratório intrarregional? Isso é, dentro da própria região. Intrarregional está falando das regiões africanas, né? Então você vai colocar que são as regiões da África Ocidental e Oriental, que tem o maior recebimento, tá bom? Ocidental e Oriental tem o maior recebimento. Então vamos colocar aqui, ó. Nossa, gente. Pronto. Então, a África Ocidental e a Oriental possuem o maior recebimento de migrantes, certo? A pergunta 3 é: qual país da África Meridional recebe maior fluxo de migrantes? É a África do Sul que vai receber o maior número de migrantes. Por ser ali na África Meridional, então é o país que vai ter maior desenvolvimento, principalmente na indústria. Então aqui é a África do Sul. Então a gente já respondeu a 1, a 2 e a 3. Agora a gente vai responder a 4. Na África Ocidental há um fluxo muito grande de imigrantes entre dois países. Quais são eles? Que características econômicas desses países, vistas no capítulo anterior, podem estar impulsionando esse fluxo? Aqui, na número 4, acontece um fluxo muito grande entre a Costa do Marfim e Burkina Faso, certo? Vou colocar aqui, ó. Os dois países, ó. Costa do Marfim e Burkina, olha o nome do lugar, Burkina Faso. São o nome dos dois lugares. Agora está perguntando que características econômicas impulsionam esse fluxo. Na Costa do Marfim vai ter produção de borracha e cacau. E em Burkina Faso vai ter produção de algodão. Então a gente vai colocar um parênteses aqui. Ó, Costa do Marfim tem produção de borracha e cacau. Ó, produção de borracha e cacau. E Burkina Faso, ou Faso, não sei como diz, vai ter produção de algodão. Então são esses os elementos que vão atrair aí as pessoas para esses dois países, tá bom? Ok. Aqui é a 12. A gente vai para a 13. Você não vai na Tia Lu, não, nega? Manhinha, você tomou banho? Você vai ficar aqui, então? Tá bom. Eu vou passar para a pergunta na página 13. Pode ir, gente? Pode sim, sim, aqui. Pode? Pode ser. Bora? Então vamos lá. Aqui é a 13, ó. A maior parte do fluxo migratório para fora do continente acontece desde a África Setentrional. Qual fator geográfico explica isso? Eu vou dizer que o fator geográfico é o mar Mediterrâneo, né? Se não tivesse mar Mediterrâneo, não tinha essa quantidade de gente querendo ir
de jeito nenhum para outro lugar. Então, a condição física é o mar Mediterrâneo. Se não tivesse o mar Mediterrâneo, não tinha isso. E a última aqui, da nossa página 13, escolha outro fluxo migratório. Esse aqui é pessoal, né? Escolha outro fluxo migratório de destaque da África que não foi mencionado nas questões anteriores e pesquise os motivos dessa ocorrência. Deixa eu ver, a gente vai colocar uma aqui. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó, uma que é bem conhecida nossa, República Democrática do Congo. E essa vai ser a última página, né? Essa aqui é a 13, tá bom? Essa aqui é a 13. Vamos destacar aqui a República Democrática do Congo, onde a situação que leva as pessoas para lá, né, é o destaque na produção não é nem produção, é destaque na atividade mineradora. É minérios que tem aqui. Não é produção de minérios, é na atividade mineradora. As pessoas querem ir para a República Democrática do Congo porque elas querem, né, ter acesso a esse trabalho, né? Elas querem ter renda, lucro, né? Então eu coloquei uma aí, mas se você não quiser colocar essa, você quiser colocar outra, né? Tem outras aqui também, é só analisar o gráfico da página 12, né? Aí você vai colocar o nome do país e qual é a questão, qual é o motivo, né, que levam pessoas para lá, né? Então aqui a gente fez, né? Vou colocar aqui o destaque aqui que a gente fez a 12, fizemos a 13, só para eu saber. Nós temos a 15, a 16, a 17, que são muitas coisas. E eu vou deixar para a próxima aula, tá bom?